Olá, querido irmão ou irmã da misericórdia, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Diga Sim Podcast. Antes da gente começar, eu já vou começar falando para você se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like aqui no nosso vídeo. A gente fica de olho em você, porque um monte de gente assiste, tem um monte de visualização e vocês não estão dando like no vídeo. Gente, é muito importante. Quando você curte, compartilha, alcança outras pessoas. Então já vai se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, ativando o sininho para você não perder nenhum episódio do nosso Diga Sim Podcast. Seja muito bem-vindo. E Nice, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Diga Sim Podcast. Olá, Ana Paula, olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Mais uma vez ele vai estar rico, ele vai ter informações maravilhosas, então fica conosco até o final e faz o que a Ana Paula pediu. Façam. Dê o seu like, compartilha e manda para todo mundo. Muito bem, agora que você já foi obediente... Deu tempo. Deu tempo. A gente esperou, tá vendo, né? Gente, hoje o episódio tá muito bom. Hoje o episódio tá muito rico. Porque hoje nós temos uma convidada internacional aqui. É verdade. Hoje está conosco aqui diretamente da Índia. Veio aqui participar conosco. A irmã Joyce. A irmã Joyce atualmente ela está aqui na nossa paróquia, aqui no Santuário de Fátima em Dracena, fazendo muitos trabalhos ali nas pastorais, né, curso bíblico, ajudando ali na paróquia. As irmãs fazem muitos trabalhos ali que depois ela vai falar um pouquinho também para nós, o que elas fazem por lá. Mas ela veio de lá para cá já, da Índia, passou pela Itália, chegou no Brasil e durante esse caminho ela fez teologia em Florença, na Itália. Ela tem um doutorado em Bíblia que fez em Roma. Ela tem uma pós-graduação em vida consagrada. Tem muitas outras coisas que, se a gente fosse falar aqui, a gente enxugou, né? Porque era muita coisa. A irmã sabe muito, graças a Deus, vai compartilhar conosco. E ela é irmã terciária franciscana. Há 22 anos está no Brasil e veio falar para nós um pouco sobre o ano jubilar. Seja muito bem-vinda, irmã Joyce. Muito obrigada, Ana Paula, todo o estudo, todos os que estão nos ouvindo. Bom dia a todos. Bom dia. Irmã, é uma alegria ter a senhora aqui conosco, porque além da senhora saber muito, que vai compartilhar um pouco de tudo que a senhora estudou conosco, a gente vê também a senhora sempre passando para lá e para cá. É uma alegria, né? Ver ali na paróquia, movimentando, como a senhora e as irmãs terciárias franciscanas estão movimentando ali a nossa paróquia. Então é muito bonito de ir vendo e acompanhando esse trabalho. Mas eu queria começar já sabendo do ano jubilar. Explica para nós o que é esse ano jubilar, que a gente está sendo tantas vezes convidado, né? A gente que acompanha a rede social, a gente está sendo muito convidado a participar, nós leigos principalmente, né? Assim, vamos participar, é o ano da esperança, o Papa fala, né? O que é esse ano jubilar? É um modo de viver ao longo do tempo a nossa salvação. Então, Jesus veio, né? Pela nossa fé, nós acreditamos que o mistério da encarnação, Jesus assumiu a nossa condição humana, e isso temporariamente nós celebramos na igreja desde quando Jesus ressuscitou. Jesus, né? A igreja existe. Mas aí, desde o ano 1300, na igreja começou a celebrar, no início cada 100 anos, depois cada 50 anos, depois cada 25 anos, começou a celebrar este acontecimento histórico, né? Uhum. Então, foi o Papa Bonifácio VIII que começou a celebrar este evento como jubilar. Agora, a palavra jubileio vem da tradição judaica, do Antigo Testamento. Os judeus, depois que entraram na Terra Prometida, da saída do Egito, eles celebravam a saída do Egito como Páscoa. Cada ano celebravam uma Páscoa, mas cada 7 anos celebravam um ano sabático. O número 7 eles gostavam muito, né? O número simbólico da perfeição. Então, 7º dia, eles celebravam o repouso sabático. Assim, 7º mês, celebravam cada ano, né? Uma festa chamada Yom Kippur.
que era a Semana do Perdão. Então, tinha uma celebração própria, né? Tinha 2 cordeiros, segundo o livro de Números e Levíticos que nos apresenta. Aí o sacerdote, todo o povo recolhido no templo, trazia um cordeiro e aplicava em cima deste cordeiro, através de uma oração, todos os pecados cometidos pelo sacerdote e pelo povo, e este cordeiro como símbolo daquele que carrega os pecados do povo, né? Então, transferindo sobre o cordeiro, e este era destinado para enviar para o deserto, né? Maltratava, batia, e este carregando o peso da lenha, simbolicamente, aí levava para mato, né? Para deserto. Aí o fim era a morte fora do templo, fora da cidade. Então, era como dia da expiação. Isso é importante em relação ao jubileu, porque Jesus, quando veio, primeiro, segundo o Evangelho de São João, primeiro capítulo, apenas vê Jesus, João Batista mostra, né, aponta para Jesus, aos discípulos, né, eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Não é inspiração, não é que João Batista já entendeu todo o mistério de Cristo, mas inspirado pelo Espírito Santo, né? Ele apresenta aos seus discípulos Jesus como Cordeiro. A gente vê em toda a Bíblia esse aspecto do Cordeiro, que no Antigo Testamento, como nas outras religiões também, derramar o sangue em expiação dos pecados. Era uma maneira de apresentar-se diante de Deus, né? Reparar os próprios pecados, sacrificando. Então, o sacrifício faz parte e o derramamento do sangue faz parte da reparação, né? Não só para judeus, para muitas religiões. Ainda hoje, né, existe em algumas aldeias alguns rituais que continuam, né, esses derramar o sangue. Então, voltando para nós, né? Então, Jesus, quando veio, e a partir de Jesus, não tem mais sentido para outros sacrifícios, como diz na carta aos Hebreus. Uma vez para sempre, Jesus derramou o sangue em reparação aos pecados do mundo inteiro, não só para judeus ou para quem acolhe Jesus, né? Para cristãos, mas para o mundo inteiro. Então, uma vez ele tornando-se o Cordeiro, já cessou todo o ritual do Antigo Testamento, né? Sim. Então, eu falava de 7º mês. Aí, hoje, nós, à luz do Novo Testamento de Cristo, não tem mais sentido de outros sacrifícios, mas Cristo é o nosso ponto de referência. Sim. Assim, 7º ano, os judeus celebravam ano sabático, né? Assim, 7 vezes 7, 49, e 50 anos, cada 50 anos celebravam o jubileu. Então, nesse jubileu, tinha algumas coisas que eles faziam como regra. No livro de Levíticos, capítulo 23 a 25, explica bem cada categoria. Então, principalmente, tinha 3 dimensões, né, de se celebrar o jubileu, cada 50 anos. Era libertação dos escravos, porque Moisés, né, falou para israelitas, Deus, né, através de Moisés, Deus fala para Moisés, e Moisés, a sua vez, comunica ao povo, dizendo, vocês lembram que vocês foram escravos nas mãos, então, quando vocês vão entrar na terra, tratam os escravos com benevolência. Diferente do Egito, diferente do qual vocês foram Egito, submetidos. Né? Isso também. O Egito era, no início, lugar da salvação. Não tinha pão, foram procurar o pão, né? Então, o mesmo lugar, o Egito, que era uma vez sinal da salvação, depois torna sinal da escravidão, da morte, né? É igual para nós, né? É a mesma coisa que até a vida religiosa, né? A gente entra, ingressa, abraça a vida religiosa como cristão, batismo, né? A vida na igreja é nossa salvação, mas se a gente não é coerente, né? A mesma salvação pode tornar, né? Como disse, não comungamos com dignidade
pode tornar uma condenação. condenação para nós, né? Não dá para dizer. Então, essa era a primeira dimensão, uma dimensão social, né? Olhar para o outro com benevolência, com misericórdia. Então, o ano jubilar, os escravos eram livres, eram voltados para suas casas. Mas se um escravo, com amor, carinho com o dono, o patrão, se diz que eu quero permanecer, não quero voltar para casa, aí, como voluntariamente se oferece, aí como sinal, furava a orelha e colocava o brinco, né? Como pertencer, como filho adotivo ao dono. Né? Mas então, não mais escravo. Não mais escravo, mas escravo livre. Que estas palavras são muito importantes quando fala no Novo Testamento. São Paulo diz, né? Nós não somos escravos, somos filhos livres. Exatamente, nós somos escravos no sentido de servos, à disposição total do dono, que é Cristo, né? Mas, no mesmo tempo, livres. Né? Não é obrigado de permanecer nesta vida. É um escravo voluntário. Né? Escravo voluntário. É um escravo voluntário. Então, esta era uma dimensão do jubileu, que é importante para a gente entender esta raiz, para viver bem o jubileu, né? E outra dimensão era a terra. Para o Israel, a terra é dom de Deus, né? Leite, onde corre leite e mel. Então, Israel tinha gratidão a Deus, que a terra Deus nos deu como dom gratuito. Então, esta gratidão mostrava como dando descanso à terra. Por isso, não trabalhava no ano jubilar, nada, trabalho, a terra tinha descanso. Se porventura alguma coisa nascesse espontaneamente, se a terra produzisse, aquela coisa pertencia ao pobre. Então, os pobres poderiam pegar qualquer coisa do campo, de qualquer um, e o dono não falava nada, era do pobre. Era do pobre, né? Não, era descanso para a terra. E nós sabemos que, embora escrito assim, os israelitas não faziam tanto corretamente. Então, o segundo exílio, o babilônico, né, que é a escravidão, eles interpretam como castigo de não ter cumprido bem o jubileu. Perdeu a terra deles. Perdeu a terra e eles tornaram escravos. Na Babilônia. Né? Na Babilônia. Então, é como, se não obedecer, vai voltar. Que no livro de Josué, Deuteronômio, livros, o profeta, sempre fala isso. Deus deu para nós gratuitamente. Se nós não formos fiéis às leis, aos mandamentos, nós perderemos, né? Sim. Com quem está ali, se mistura com a fé dos pagãos, não esquecendo das maravilhas que Deus fez, e vai juntar-se com outros Baal, né? Outros deuses, a situação vai ser pior. Isso que aconteceu, né? Então, tem esse aspecto do jubileu econômico, né? Da terra. Sim. Não por lucro, mas como gratidão, né? Olhar para a terra, não para lucro, mas como gratidão, por isso dá este descanso e este aspecto social, além do aspecto espiritual, conexão com Deus, né? Gratidão. Então, nós, quando na igreja celebramos o jubileu, sempre lembramos esta raiz do Antigo Testamento. Mas, o jubileu judeu. Do jubileu do judeu. Mas o motivo é diferente. Né? O motivo que nos impulsiona é diferente. Não lembrando da libertação da escravidão do Egito ou de Babilônia, da Terra Prometida, mas a partir do nosso batismo. Né? O que nós recebemos, nós que éramos pecadores, Deus nos fez ressuscitar, né? Para uma nova vida, pelo batismo. Então, a partir do batismo, nós entramos no reino de Deus, né? Como nesse mistério pascal, né? Mistério de Cristo. Então, o motivo de celebrar o jubileu para nós é Cristo. E o que nós recebemos pelo batismo, né? Sim. Então, todos os anos, nesses séculos todos, sempre a igreja nos faz relembrar da nossa redenção, né? Da escravidão do pecado à libertação, né? Mas sem perder, né? Como Jesus no Evangelho de São Mateus diz, né? Eu não vim para abolir a lei, mas dar a perfeição, né? Trazer a perfeição. Da qual é a perfeição da lei do jubileu? Não aboliu,
o sentido do jubileu, mas traz a perfeição, né, no sentido a partir de Cristo, né, que Ele é a perfeição da lei. Por isso nós celebramos cada 25 anos. 2000 a gente celebrou, agora 2025, né? Então existem jubileios ordinários e extraordinários. Ordinários, o que a gente celebra a cada 25 anos, e extraordinário, por exemplo, a gente celebrou em 2016, o ano da misericórdia, né? Que era um jubileio extraordinário, né? Lembrando de 800 anos da encontro de São Francisco com o sultão, mundo muçulmano, né? Que a maneira de Francisco se aproximar aos inimigos, que na época de cruzadas, né? Que eram Ocidente e Oriente, ou o mundo muçulmano, eram os inimigos, né? Mas São Francisco conseguiu, com sua dinâmica, né, de ecumenismo que nós falamos hoje, olhar para o outro como irmão, meu irmão, minha irmã, que inclusive esse ano nós celebramos os 800 anos do Cântico das Criaturas que São Francisco compõe. Olha, esse ano faz 800 anos do Cântico. Esse ano. Então tem muita coisa esse ano a gente está celebrando, além do jubileio, 800 anos, que a ecologia integral, que é a campanha da fraternidade, né? Esse ano é exatamente celebrando os 800 anos do Cântico das Criaturas. E outros motivos, né? Laudato Si, do documento, 10 anos, etc. Então, a lógica de São Francisco era olhar para o sultão, o mundo pagão, o mundo muçulmano, irmão. Isso que mudou a história. Então, o jubileio, né, nós temos, falei, né, ordinário e extraordinário. Assim, alguns acontecimentos nos faz lembrar. Aí, o ano da misericórdia, ano do perdão, nós celebramos. 2033, iremos celebrar 2000 anos do nascimento de Jesus. Então, isso também vai ser um ano extraordinário, né? Do jubileu, não é de 25. Ah, sim. Então, existem esses dois tipos 2033, de 2000 anos da morte. De 2033, da ressurreição. Da nossa redenção. Da morte e ressurreição de Jesus, né? Aí, cada jubileu tem um tema. Todos sempre, né? Eu vi que esse ano o Papa colocou Peregrinos da Esperança. Ele fez um chamado para nós, né? Então, esse ano tem... Então, todos os anos tem um tema. Não foi o Papa Francisco que quis dar um tema. Tem que ter um tema todos os anos. O tema foi ele que optou, obviamente. Aí o tema sempre é a respeito do que o povo vive, né? Então, o ano do 1950, o tema foi da reconciliação. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, né, o mundo dilacerado, né, de tanta raiva, de angústia, de, né, um contra o outro, que vivenciou na Segunda Guerra Mundial. Então, naquela luz, era tema da reconciliação. Né? Assim, cada ano, cada jubileu tem um tema. Né? 2000 a gente celebrou do mistério da encarnação. É um tema que vive dentro da realidade que se está passando naquele momento. Isso. O Papa sempre ele discerne, ele observa e ele... o momento presente. O presente. Então, agora nós sabemos que depois da pandemia, né, o que o mundo vive, as duas guerras, continuamente, né, no Oriente e no Ocidente, né, Ucrânia e Rússia e no Ocidente, né, que e no Oriente o que acontece em Israel e Palestina. Então, nesse contexto pós-pandemia e as duas guerras, as consequências que estão acontecendo, parece que amanhã vai começar a guerra mundial. É assim, né? Os movimentos, sempre naquela ansiedade, né? O que vai acontecer? Então, nesse contexto, o jubileu como tema da esperança. Também, não só pandemia, por exemplo, veio e passou. As consequências são tremendas, né? Muita gente com depressão, não tem mais confiança em ninguém, né? Muita gente se isolou, né? Em vez de mudar, né? Entender da provisoriedade das coisas, né? Piorou a situação, parece, né? Não para todo mundo, mas parece. Mas mudou muita coisa. A impressão que dava é que, por termos ficado isolados, não podermos ir para a igreja, que quando terminasse, ia ter uma vontade, um desejo de todo mundo voltar. E isso não aconteceu.
A gente se acostumou a ficar recolhido, a ficar em casa, a pedir comida em casa, não sair, a não confraternizar. Mudou o estilo de vida. Isso aconteceu um fechamento no Sim. coração da gente que se transforma em doenças psicossomáticas. né? Muitas, né? Mas do outro lado foi um bem também, né? Deus tira o bem onde o homem também é o mal, né? Eu vejo assim, por exemplo, o curso bíblico, né? Muita gente mudou o estilo de vida de todo o povo. Então, a partir da pandemia, agora muitos trabalhos que faziam nos ofícios, agora está fazendo nas casas, né? Sim. Então, Famoso home office. Home office agora, né? Então, a igreja, olha como penetra onde o povo vive. Sim, né? verdade. Ela é tão sábia que onde o povo está, se é no internet, vai lá. Isso. Não tem um lugar onde na igreja não entra, né? A gente teve que correr atrás do prejuízo, né, irmã? Porque a gente não era muito de internet. Isso. Então, favoreceu nesse sentido Sim. muita gente. O curso bíblico já está matriculado 100 e tantos, né? Antes a gente nem imaginava, né? Estudar, né, a Bíblia estando em casa. Sim, pelo computador ali, vendo o curso. Né? A internet não é boa nem ruim, depende do que você faz, né? Como você usa. Então, transforma tudo no bem, né? Aí é esperança, né? Muito bom. Eu queria voltar lá atrás um pouquinho, que a senhora falava sobre os judeus, né? Nesse processo que depois Jesus foi à perfeição. E os judeus não entenderam quando Jesus diz que veio para libertar o povo, eles continuaram na mesma fala anterior, mas nós não somos escravos, nós somos livres. Como enxergar isso ainda hoje, irmã? Porque é graça de Deus, né? Como São João diz no Evangelho, né? No primeiro capítulo, versículo 18. Jesus veio a graça abundantemente derramada sobre nós, graça sobre graça, né? Mas aqueles que contemplaram, aqueles que o acolheram, né? Então, acolher Jesus é uma graça, né? Muitos judeus, os primeiros cristãos eram os judeus, né? Então, não todos receberam esta graça, como ainda hoje, né? Muita gente é muito inteligente, muita sabedoria. Ontem mesmo eu estava vendo um menino dos Estados Unidos que é descendente de uma família indiana, de Bangladesh. Com 12 anos de idade, ele já tem faculdade. Né? Já tem doutorado. Uau. 12 anos, um menino, no mundo inteiro, ele vai dar aula online, presencial. Um menino extraordinário. Prodígio. Prodígio, Mesmo. 12 anos. Com 2 anos, ele já decorou matemática, a tabela. Né? Então, existem pessoas super inteligentes no dia de hoje, mas não entende, não estou dizendo deste menino, né, que é o hindu, mas tem pessoas que da igreja mesmo não chegou ainda ao conhecimento de Cristo, ou a simplicidade, que diante de Deus precisa também uma simplicidade, né? Sim. De acolher como criança, né, no colo da mãe, confiar em Deus. Não depende tudo de nós, né? Tem um Deus que está no comando de tudo, né? Esse amor paternal, maternal com Deus, filiação, sentir, é graça de Deus, né? Então, é igual como do outro lado, os judeus mais pensavam libertação do escravo no sentido físico, né? Sim. Material. Sim. A vida espiritual, a vida com Cristo, o escravo pode permanecer como escravo, mas vive livre, né? Como Jesus, primeiro dia da vida pública, né? Depois do batismo, depois do deserto, né? Experiência de 40 dias, Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 16, Jesus chega na sinagoga e lê aquele texto de Isaías, eu vim, né? Para trazer, né, a boa notícia, e diz, vim trazer, né, a libertação aos escravos, né? Cura os cegos, fala. Jesus fisicamente também curou, né? Mas sobretudo, mas os judeus que escutaram Jesus permaneceram cegos. Eles viam com os olhos Cristo, olhos físicos, mas o coração não foi aberto. Então, o cego físico ficou curado
vê Jesus antes de ser curado. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ainda estava cego, mas... Cego, mas enxerga Jesus. Pede Jesus, né? Mas o judeu que estava enxergando, mas interiormente estava cego, fica só julgando, criticando, né? Então a história continua, né? É um processo. Essa abertura de coração que a gente precisa, né, irmã? A senhora foi falando, né? Às vezes a gente sabe tanta coisa aqui no mundo de hoje, tão inteligente. Eu lembro muito quando eu fiz faculdade, porque assim, eu tinha até professores que sabiam muito até da Bíblia e tudo, só que não acreditavam em nada, não tinham uma abertura de coração, né? Então, assim, sabiam aqui e às vezes é até uma coisa contraditória. Sim. A gente estuda e aí a gente acha que porque estudou sabe muita coisa, né? E aí a gente esquece que, na verdade, o tanto que a gente não sabe é muito maior do que o tanto que a gente sabe, não importa o quanto a gente estude, né? Então é muito... são as 3 coisas, né, que nós iremos ouvir no primeiro domingo da Quaresma, a tentação de Jesus, né? As 3 tentações, que na verdade é a raiz de todos os pecados, o que na famosa história de Adão e Eva, né? Bom, viu que era bom para comer, né? Para os olhos, né? A soberba, né? De tornar-se como Deus, não depender de Deus, né? É um pouquinho a raiz do pecado que existe em todos nós. Então, a pessoa inteligente ou que já sabe, a soberba diz: não precisa de Deus, eu que mando, eu que administro minha vida, quem é Deus? Né? Uma vez meu irmão é meio ateu não sei, é um mistério, é um mistério ele. É um mistério, porque já amanhã, que ele é médico, né? Farmacêutica também. Aí prega muito bem com outros, parece um santo ele. Mas tem hora que quando minha mãe fica rezando muito, aí vai contestar com ela, né? Então ele faz perguntas: se fosse eu Deus, eu não fazia como Deus faz. Quem faz o bem deve merecer o bem. Quem faz o mal que deve ser castigado. Criança de 2 anos não fez nada pecado porque nasce, ou criança nasce com deficiência. Isso é castigo de Deus. Deus não presta, né? Então, meio confuso, hein? A gente, né, quer ensinar Deus, né? A gente reza para mudar a vontade de Deus e não para a gente quer ensinar Deus como a gente é melhor do que de Deus. Mas então esses jubileus que a gente vem comemorando a cada 25 anos, eles remetem ali ao passado, mas agora é uma libertação da escravidão por Cristo, né? Uma escravidão do pecado e tudo mais. E a gente é chamado, assim, eu não sei, tá? É uma pergunta, mas eu vi que a gente é chamado e a gente tem possibilidades de indulgências esse ano, né? Então, assim, é um ano de muita graça, em que a gente vai receber indulgências também ao longo do ano. Como que funciona isso, irmã? O que a gente tem que fazer? O que é uma indulgência, né? Para quem não sabe primeiro. Isso. Indulgência é reparação. A gente, quando peca, né? A gente confessa, né? Um cristão, bem perdoado em nossos pecados, mas tem uma pena, né? Um exemplo para a gente entender: quebrou minha mão, eu caí, quebrou a mão, ou alguém colocou uma coisa que não no devido lugar, eu bati e caiu. Então a culpa pode ser: a senhora está culpada porque eu caí. Senhora, me pede perdão, desculpa, viu, eu não queria intenção, né? Perdão. Não se preocupe, eu perdoei. Mas a dor permanece. Acontece o perdão entre as duas, mas a dor permanece, né? Aí precisa um tempo, se tem uma ferida, cicatrizar, precisa de um tempo. Alegoricamente, né? Sim. Então, na confissão, bem perdoado nossos pecados, mas pela nossa fé tem uma pena que a gente paga, esta pena dos pecados, que as é penas chamado temporais. E pena é chamado purgatório, né? Então, não é assim, a gente não tem como imaginar coisas além da lei do tempo e do espaço, né? Que
que a gente fala nossa linguagem, né, segundo linguagem humana, né? Sim. Não é assim, a gente deve imaginar, mas é coisa... Segundo o que a gente conhece, a gente só conhece que está aqui. Mas a gente falar das coisas eternas, a gente usa a linguagem humana, né? Sim. Temporárias. Então, confunde um pouquinho o sentimento das pessoas que nos escutam, né? Mas a partir da morte não existe mais a lei do tempo e do espaço. Então, como o salmista diz, um dia é como 1000 anos como um dia, né? Então, não é o tempo. 1000 anos você vai pagar penitência, ou um dia. Este pertence a Deus. Okay? É o tempo cronológico. Não é cronológico, é cronos, é tempo de Deus, né? Tempo de Deus. Então, entendendo isso, devemos usar estas linguagens, né? Então, existe uma pena, né? Indulgência é pelo poder que a igreja tem, que Jesus deu a Pedro, a igreja, vem perdoado, tirado, cancelado esta pena. Cancelado esta pena, né? Então, indulgência plenária significa eu recebendo a indulgência cancelado, apagado estas penas passadas de até aquele momento, né? Então, essa é a indulgência. Porém, a igreja pede algumas condições, né? A pessoa tem que se confessar, né? Fazer uma boa confissão, comungar, reconhecer, né? Não é uma venda e compra também, né? Vou fazer uma peregrinação para ser perdoado, amanhã vou fazer, né? Tomar de decisão de mudar a vida, né? Embora a gente vai cair de novo, né? Nossa fragilidade, mas tomar uma decisão a partir do ano jubilar, quero mudar minha vida, quero ter uma nova vida, né? Então, isso é necessário. É um comprometimento. Comprometimento e uma mudança de vida, uma conversão. Para isso, o tema nos ajuda bastante, né? O tema do jubileu, você falou, né? Peregrinos da Esperança. Então, tem um logo, né? Uma imagem, aquela é riquíssima, que são 4 personagens, 4 cores, né? Uma agarrando na outra e na frente tem uma cruz. Em forma de uma âncora, né? Então, em quase todas as igrejas tem um painel. Tem esse painel, né? Isso. Então, ali basta ir lá e dar uma olhadinha que vai entender. Isso. Este é o motivo de mudar a vida, né? Está ali, né? Nessa daqui. Nessa imagem. Nesta imagem. Se a gente contempla, 4 personagens simbolizam pessoas de 4 cantos da terra, né? A gente vive junto com outros, caminhar junto. É um tema que a igreja estava trabalhando há 5 anos, né? Do sinodalidade, né? Que a gente escutou bastante. Então, a primeira conversão está no fato de caminhar junto. Que a gente gosta de caminhar sozinho, resolver problemas sozinho, né? A gente está tendo acampamento agora esses dias, né? No santuário, jovens fazendo o acampamento. Então, os desafios é para ensinar a viver. Aí, onde eu perguntei com o padre de onde veio, né, essas dinâmicas. Aí ele estava dizendo, na verdade, é dos Estados Unidos, um empresário aplicou algumas para seus funcionários, para aprender a trabalhar conjunto, né? Então, não é de agora. Trabalhar em equipe. Em equipe, trabalhar. Que é um problema de hoje, convivência, né? Então, a nossa conversão acontece aonde? Não é só quando está na capela rezando na igreja, que é muito fácil, vida mística, né? Mas vida social, aonde a gente peca, a gente cai, a gente luta, né? Então, a gente é muito egoísta, muito individualista, né, irmã? Então, a conversão acontece nesta convivência. Por isso, peregrinos da esperança, a palavra peregrinar é caminhar junto. Peregrinar é caminhar junto, em companhia com os outros. Então, peregrinar requer muito sacrifício. Tem que esperar, eu quero ir correndo, rapidinho chegar. Mas outra que está capengando, eu devo carregar. Devo esperar. Então, tem muito exercício, né? Então, a conversão, mudança da vida do jubileu é isso. Não é só confessou, já tem jubileu, acabou, né? Mudança de vida é um caminho, né? Um processo. Aí
representado pela peregrinação até o santuário, mas é uma peregrinação na vida. Na vida. Eu preciso peregrinar neste mundo junto. Para chegarmos juntos ao destino, no nosso caso, é o céu. Por isso que pede, né, que necessariamente o peregrino deve fazer uma caminhada. Daqui no nosso santuário mesmo, geralmente o povo que vem de outras paróquias, para aqui no frente do Teatro Municipal, daqui vai caminhando, porque é necessário um pedacinho de caminho. Não precisa ser muito longo. Simbolizar esse caminhar no mundo esse mesmo. caminhar no mundo do dia a dia, junto com outros. Sim. E aí tem a cruz, né? Aí um agarrando no outro, não é separado, não. 4 pessoas vêm de 4 cantos. Um agarrando no outro, e quem está na frente está agarrado na cruz. Esse símbolo é lindo, É lindo, eu não tinha ouvido, né? a E a explicação. cruz é em uma forma de âncora, né? Âncora a gente sabe que é para estabelecer na hora de tempestade, de desequilíbrio, estabilizar o navio, o barco, né? No alto mar. Então, a nossa vida, por isso que tem umas ondas aos pés dos 4 personagens, né? E a cruz está na água, né? Então, a nossa vida é isso, né? Agarrar-se na cruz. Caminhar junto sem cruz na frente também, todo mundo pode cair, né? Sim, não tem onde segurar, né? Se a gente agarrar um no outro, ninguém agarrar na cruz de Cristo, também vai embora do mesmo jeito. Todo mundo junto. Todo mundo afunda junto. Não adianta, não é só estar junto, tem que estar na âncora também. Isso. É bonito demais, É muito né? bonito, eu também não tinha ouvido ainda essa explicação. Aqui ainda na do Sim nós símbolo. vamos ter, já até falar para o pessoal aí. Aqui nós vamos ter a peregrinação. Fazer a nossa peregrinação no domingo de Pentecostes. Olha, que bom. Então, quem vir fazer o retiro aqui conosco, no domingo de Pentecostes, vai ser um evento bem bacana, vem um pregador de fora, e a gente vai fazer a peregrinação saindo aqui da Sim, indo até o santuário. Muito bom. Estão todos convidados, inclusive, a fazer o retiro, para que a gente fazer a inscrição antecipada, porque a gente precisa também dar mais ou menos uma quantidade de pessoas para o santuário se organizar, né? Aí Muito nós vamos bom. fazer lá. No dia 8, acho que é 8 ou 9 de junho, que é o domingo de Pentecostes. Domingo de Pentecostes. Irmã, nesse ano, então, o Papa designou alguns lugares em que a gente pode peregrinar e que, graças a Deus, aqui em Dracena a gente tem um santuário de faixa. É pertinho, para nós tá fácil, gente. Se alguém daqui da região não fizer, eu vou aí dar uma chinelada. Principalmente nós aqui da Sim, né? Os nossos missionários. Mas, então, porque lá em Roma tem, né? Tem a porta que foi aberta, a porta santa, mas pra gente não precisar sair daqui e ir pra Roma, porque não é, né? Gostaria de ir, viu? Se alguém quiser me levar, eu vou. Mas não é possível para muitos de nós sair daqui até Roma. O Papa designou alguns lugares, inclusive aqui no Santuário de Fátima, né? Sim. O que nós vamos ter aqui no santuário? Como que vai funcionar aqui? Como que é essa peregrinação? Como que a gente pode participar? Aí, cada santuário, né? Como no 2016, se alguém lembra, todas as catedrais, santuários eram lugares tinha a Porta Santa, né? Tinha atravessar a Porta Santa era o jubileu, né? Simbolicamente. Mas esse ano não tem Porta Santa. Porta Santa tem só nas 4 basílicas que tem lá em Roma, né? As 4 basílicas principais, né? São João Latrán, Santa Maria Maior, São Pedro e São Paulo fora de Moura, né? Esses 4 santuários principais. E o Papa abriu também lá em Roma numa cárcere, né? Numa penitenciária. Nos outros lugares, catedrais, santuários marianos, né? Que cada diocese destina alguns lugares para o povo peregrinar, como não tem como ir para Roma, né? Sim. Então, aqui na nossa diocese de Marília, é dividida em 3 regiões, em cada região tem um santuário, né? Na nossa região 3, é Nossa Senhora da Fátima. Então, quem vem aqui, como nós falamos, já faz a peregrinação, uma caminhada, um trecho. Chegando lá, nós vamos colocar um vídeo apresentando em forma breve sobre o jubileu, que é jubileu, né? Que não, as pessoas que frequentam a igreja um pouquinho ficam sabendo, mas tem pessoas que vêm só para a missa dominical e não são muito conscientes, né? Todos. Aí a gente apresenta um resumo do que é jubileu,
o que é um santuário e um histórico breve do santuário nosso também, né? Aí dá umas boas-vindas. Aí depois, quem vem para a missa participa da missa, e depois nós preparamos um ritual ao redor da pia batismal. Então, esse ritual é aplicado em toda a diocese. Graças, né, a Deus que nós preparamos, mas a diocese tinha preparado um núcleo, uma equipe, né, do jubileio, que já desse ano passado fomos pensando, aí preparamos esse ritual, e aí nós aplicamos. Nesse ritual tem um pouquinho assim, relembrando do nosso batismo, nossos pais, padrinhos, louvar, agradecer a Deus pelo ser cristão, né, pela nossa vocação na igreja, relembra, revivencia e renova, né, o compromisso. E no nosso santuário, próprio nosso do Padre Rui, do nosso santuário, a gente dá como uma lembrancinha, um cartão do peregrino e um pouquinho de sal. Estou ansiosa para pegar o meu cartão. Quero pegar meu cartão do peregrino também. Cartão do peregrino até para postar, né? E até tem postar, a vela, ótimo. né? A vela para renovar o credo. E uma coisa assim, esse ano nós estamos celebrando também 1700 anos do primeiro concílio, que é Éfeso, né? Onde naquela época tinha uma heresia chamada arianismo, que colocava em dúvida a existência de Jesus como verdadeiro Pessoa Deus, divina. né? Se Jesus é Deus de verdade, como é, né? Ou era só um homem, um né? homem, ou se a partir de um momento, a partir do batismo até a morte é Jesus, depois é Deus, né? Assim tinha uma dúvida, né? Questionamento a respeito da essência, né? Do Verbo encarnado. Daí no concílio de Éfeso foi a primeira vez tocado esse assunto, corrigindo a proveniência de Jesus, né, que nós rezamos no credo, símbolo apostólico, né, que a gente reza sempre, aquele credo pequeno, não explica tanto, né, é baseado do Evangelho, das cartas, mas não explica bem estas coisas. Aí foi acréscimo de alguns trechos que nós, né, que Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nascido antes dos séculos, né? Então, esta parte foi no concílio de Éfeso, né? Por isso, depois foi acrescentado a parte do Espírito Santo, né? Que provém do Pai e do Filho, né? Que se chama filoquelia, que foi também uma outra heresia. Aí foi progressivamente compondo esse credo, né? Então nós preferimos rezar esse credo chamado niceno constantinopolitano. Daí esse credo que a gente reza na renovação do ritual do batismo. Que é aquele mais comprido. Mais comprido. Nós fomos recentemente para o Paraná pregar um retiro, eu e o Paulo. E nós fomos à missa na paróquia lá, Divino Espírito Santo. E eles estão rezando todos os domingos o credo. Comprido. Niceia, Constantinopolitano. Então, e até o sacerdote, ele não fez uma explicação, mas ele disse, por causa do ano jubilar, vamos rezar. E eles adotaram o ano todo o credo. Comprido, eu achei, o credo comprido. Eu achei interessante, eu não consigo falar o nome ele desse. é uma catequese, né, irmã? É uma catequese. Ele é uma catequese. Tudo que a gente professa, né, a base da nossa fé está no credo. Está no credo. Se tem alguma coisa lá que eu não acredito, já não... Já está já tá errado. Tem que ficar calado. já tá com o pé fora da igreja católica. Já tá, para ser católico tem que olhar aquilo lá e tem que acreditar em tudo aquilo. Muito Se bem. você entendeu cada palavra lá, já está entendido todo o cristianismo. Ô, irmã, só comentando algo, né? Porque tem gente que vem aqui da região, vem de cidade distante, claro. Mas lembrar aquilo que a senhora falou. Ninguém vai vir de Panorama a pé, não vai vir de, né, de São João do Pau vem d'Alho. a pé. Porque é um pouco mais distante. Então, vem de ônibus, né, faz um trecho e dentro da cidade marca um lugar para depois caminhar. Porque senão as pessoas ficam preocupadas. Eu quero fazer, mas eu estou longe do santuário. Como que eu vou andando se daqui informa na sua paróquia que vai ter, né,
um dia que vai vir com o ônibus, depois chegando na cidade, vai descer e fazer um trecho a pé. Mas aí o santuário também deve saber de onde vem, né? A gente marca sempre frente do Teatro Municipal. Sim. Mas aí o Ouro Verde veio como bem do outro lado, a gente ficou lá na frente da faculdade. Aí nós vamos acolher eles lá. Por isso o santuário também deve saber onde... Precisa estar organizado. Precisa saber onde, saber mais ou menos a quantidade de pessoas por causa dessa questão da renovação, do sal, do cartão do peregrino. Então se organize. Quem quiser ainda, que ainda não... Acho que a maioria das pessoas já deve ter se organizado, das paróquias, né? Porque os padres nas paróquias já instruem direitinho. Isso. Mas vai que tem alguém perdido, né, que não participa muito da vai paróquia. direto para santuário, né? Vem de carro próprio. Quem tá aí perdido, gente, procura a paróquia primeiro. Isso. Porque daí lá na sua paróquia vai ter organizado. E se quiser fazer com a gente aqui na SIM, no final de semana de Pentecostes, faz um retiro conosco e depois fazemos a caminhada. Tá convidado. Aí também, não só como paróquia, um grupinho de pessoas pode ir, né? O que a igreja aconselha também. Por isso esse ritual é colocado à disposição de todos nas redes sociais, tudo. Por exemplo, apostolado de oração. Pode organizar, não é necessário que o padre esteja. Um grupinho pode ir caminhando, rezando, chega ao redor da via batismal, renovar o batismo. Não é necessário, a gente organiza essas paróquias quando chegam, desta forma. Mas, independente disso, cada pastoral, movimento, grupinho, ou 4 pessoas, ou 10 pessoas, também pode fazer esse mesmo percurso. Que legal. Aí não precisa avisar a paróquia ou alguém vem acolher, não. É legal porque às vezes tem alguém mais fitness também, né? Às vezes quer fazer uma caminhada mais, vamos de Panorama até Dracena. Vai lá. Eu não vou, mas vai lá. Irmã, a gente comentava ainda, né, num outro podcast no anterior, que só daqui 25 anos, né, agora. Então, assim, vamos lá, meu povo, né? A gente não sabe, pelo menos o regular, né? A não ser que tenha um extraordinário aí no meio, mas 2033, para minha idade é bom já fazer rapidinho. Isso, pelo menos tira porque a gente não pega sabe. a indulgência até aqui, né? Passar a cuidar não sabe se frente. chega até lá, né? Mesmo para esperar 2033 são 8 anos ainda, então, né? Então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Daqui até 8 anos. Isso. É bom estar esperto. E quem já está muito santo aí, que acha que não tem mais nada, né? Para pagar de pena, pode também fazer intenção de uma alma do purgatório? Ou das almas do purgatório? Pode. Aí a mesma pessoa pode ir várias vezes, né? Para si ou para os outros. Então, algum parente ou familiares falecidos pode oferecer a indulgência para aquela pessoa falecida. Eu posso fazer várias vezes no ano e oferecendo para as outras almas. Olha, a comunhão dos santos, isso, nossa oração vai chegar até quem está ainda aguardando. Já está com a porta aberta para o céu, mas não chegou lá ainda. Isso. Que legal, né, gente? Nossa, Deus é bom, maravilhoso, né? A gente pode fazer pelas outras pessoas. Nossa igreja é linda demais, hein, irmã? Sim. Só pela fé, né, a gente enxerga a riqueza também. Sim, porque os olhos humanos encontram os defeitos e não vê a grandeza. É só rito e não tem um sentido mais... É tudo para um propósito maior. Sim. Então, para eu entender, assim, que eu tenho dificuldade, a gente precisa, para a gente viver esse ano santo, a gente... Né, pessoas comuns aqui. A gente precisa se confessar, ter um propósito de conversão e participar, uma mudança de vida e participar de uma das peregrinações. É isso, irmã? Isso. Precisa de mais alguma coisa? Não. O resto vem em acréscimo, mas o necessário mesmo precisa cumprir esses quesitos. Muito bem, para nós tá fácil, então, hein? O documento, eu dei uma lida no documento, ele nos convoca muito a buscar o sacramento mesmo da confissão, né, os sacerdotes a se abrirem ao atendimento da confissão. Agora, é bom lembrar também, né, quinta-feira agora, que no Brasil, né, para facilitar o povo todo, para se aproximar ao sacramento da confissão antes da Páscoa, né, que é para todo mundo comungar. Então, em cada igreja, os sacerdotes da região se reúnem para atender confissões de todo o povo, né? Então, começa este ano com o nosso santuário. Então, a primeira confissão comunitária se chama
todo mundo fala ao mesmo tempo, mas comunitária vai estar presente mais ou menos 16 padres atendendo às confissões. Então, é bom aproveitar no início da quaresma, né? Mas já em preparação à Páscoa para comungar, aí é bom aproveitar todos nesse dia, quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, até terminar, né? E depois eles vão passando por todas as paróquias da região 3, né, irmã? Então, quem não puder ir hoje por algum motivo, aí depois vai sendo anunciado nas outras paróquias. E os sacerdotes vão fazendo na região toda esse atendimento. Sim. Não tem muita desculpa para não participar. Para não atender. Fica de olho. Para não se confessar. Aí vai diminuir, porque o padre sozinho, né? Padre Rui, sozinho atende santuário, sempre nas quintas-feiras e nos sábados pela manhã. Mas aí vai diminuir, como ele vai atender confissões nos outros lugares. E vai acabar diminuindo os horários. Na nossa diocese é assim, mas em quase todas as dioceses, né, tem esse costume de fazer esses mutirões de confissão. Aí é ótimo se a gente está sendo chamado a ficar todos juntos ali, vamos todo mundo junto lá também se também confessar. Se uma pessoa não, eu tenho muita amizade com o padre, então eu prefiro com outra pessoa me confessar. Aproveita esse dia Aproveita que tem os padres tudo desconhecidos que não vai lembrar da nossa cara. Isso, tem pessoas, né? Muita amizade ou muita afinidade. Já fica desconfortável. Isso, aí fica à vontade. É verdade, o nosso padre aqui da SIM é o padre José Ribeiro, que é o presidente do conselho. Estamos junto com ele há mais de 30 anos, né? Aí eu falo, padre, não vou confessar com o senhor, não. Vou esperar outro padre. Eu vou em outro padre. Nesse dia é propício. Esse dia é propício. A gente tem o padre Kleber também, estudou junto com meu marido, às vezes fica meio esquisito. Brincadeira. É porque também é aquele problema humano, né? Porque o sacerdote está preparado para qualquer situação. Não, o problema é nosso, não é Mas deles, muitos têm até mais facilidade de confessar com aquele que tem Sim, mais amizade. Sim. Cada pessoa tem uma forma de ver. Verdade. Né? Eu queria aproveitar para avisar o pessoal de casa que está ouvindo, né? Como nós estamos sendo chamados aqui esse ano para uma mudança de vida, para uma conversão, para viver bem esse ano jubilar. A igreja nos chama a uma conversão, uma mudança de vida. Então eu quero chamar você, convidar você a ver esses 2 livros. Vou fazer um merchanzinho aqui dos nossos livros aqui da nossa comunidade, que a nossa mãe Nícia que escreveu, né, mãe? Você tá boa, minha filha? O primeiro livro, lembrando que esses 2 livros, gente, toda a renda é voltada para a construção da nossa capela. E aí, então, assim, você já vai estar... se você quer ajudar a capela, você compra o livro que você ajuda a capela. Se você está precisando de um aprofundamento espiritual, de uma conversão, você compra o livro de quebra ajuda a capela. Então, assim, só tem ganho nisso daqui, tá bom? Esse primeiro livro, Vontade, Oração e Decisão, ele é um livro, assim, mais de vida prática, de como colocar a oração de forma prática, como viver bem a intimidade com Deus no dia a dia. Então, se você está atrás disso, vai na livraria da Sim ou na livraria aqui online, ou no Mercado Livre, que também tem, e procura Vontade, Oração e Decisão, Lenice Maria Ferrari Pérez, da Sim, tá bom? E aqui temos um outro livro de cura interior. Então, se você sente ali que dentro do teu peito, que dentro do teu coração ainda existe um desconforto, existe algo a ser trabalhado que não está muito bem localizado, esse é o livro. Coração Curado, Redescobrindo o Amor Divino, que é um livro de cura interior, tem algumas lições dentro para você ir respondendo, para você ir revendo ali algumas coisas da sua vida diante do amor de Deus, né? Sempre colocando diante do amor de Deus para que Deus vá curando esse coração. Então temos esses 2 livros aqui e eu vou pegar esses 2 livros e eu gostaria de presentear a irmã esses 2 livros hoje. Irmã, que legal. Esses são para a senhora, tá, irmã? Às vezes a senhora, né, sabe de alguém também que está precisando, mas a senhora também, né? Como a senhora anda em todos os lugares, é bom ter algumas coisas ali também, né? Mais para presentear, né? Mas porque ela sabe tudo já. Mas é sempre bom. Mas tem umas orações profundas também que a gente colocou para a pessoa já rezar, porque ele é simples, uma linguagem simples, justamente para o nosso pessoal que está começando, que está descobrindo o amor de Jesus agora.
Então, até para ajudar a rezar, um direcionamento na oração, né, para as pessoas ir aprendendo mesmo esse relacionamento com Jesus. Não é só para quem está começando, não. Eu estava aqui faz tempo, eu li o Vontade, Oração e Decisão, o Darlan também, e a gente ficou chocado. Assim. Ela tem uma amiga que não confessa a nossa mesma não é católica. Fé, não é católica, e ela, como ela é amiga de dentro de casa desde quando elas estudavam. Amiga de infância. Aí eu dei um para ela, esse amarelinho aí, da Vontade e Oração. E ela gostou muito. Ela gostou né? muito. Ela falou assim, eu usei lá na igreja, nossa, para fazer os estudos semanais. Eu falei, olha só, que bom que serviu, né? Aos poucos vai penetrando, né? Aquilo que a senhora falava da internet, a gente vai em vários meios, né? Não dá para trabalhar só com uma forma de evangelizar, porque senão não chegamos a todos, né? Verdade. Mas, irmã, eu queria saber um pouco também, agora, sobre a senhora. A gente olha, assim, sorrisão, passando, sempre a gente fica meio curioso. Queria saber um pouco, né? A senhora trabalha tanto aqui para nós, né? Nos ajuda tanto. Como que foi que a senhora, assim, conheceu esse amor de Deus? Começou lá na Índia, a senhora falou, né? Então, assim, lá na Índia já conheceu, já virou irmã lá. Como que foi esse encontro? Desde segunda série, desde 8 anos até 15 anos na escola ensino médio, né? Estudei no Colégio das Irmãs. Lá tinha já um colégio católico, então, onde a senhora morava. Nosso estado, na Índia, o sul da Índia, que era lá, se chama nosso estado, é católico, desde o primeiro século. Legal. Então, os colégios, hospitais, estruturas sociais principais, tudo é católico. Então, a gente tem essa graça, né? Então, eu estudei sempre no Colégio das Irmãs Carmelitas. E eu era interna, assim, porque meus pais trabalhavam fora, assim, viajando tudo. Aí, para a gente não ficar movimentando, minha mãe colocou interna. Né? Então, a gente morou com as irmãs. Não, a gente tinha outra casa, mas sempre tinha a figura da irmã, né? Que nos acompanha. Então, eu recebi uma formação. Todo dia missa, né? No convento a gente tem escola, mas tem a missa. Então, desde pequena eu tinha contato com Jesus e o ambiente nos favorece, né? Nos alimenta. Então, na escola, eu era a primeira para estudar a Bíblia, a gente lia, tinha a competição. Então, desde pequena, com 10 anos, eu terminei de ler a Bíblia, né? Para dizer que eu tinha esta paixão com a Sagrada Escritura desde pequena. Aí depois, quando terminando a escola, eu voltei para casa, né? Comecei a faculdade. Aí nesse tempo eu era já catequista, né? Era bem ativa na paróquia. Tinha uma vida ativa já. Era bem ativa. Aí, na faculdade também, na minha sala, tinha outras irmãs. Eu era do mundo, né? Mas tinha 4 irmãs da outra congregação. Aí eu tinha uma afinidade, assim, amizade com elas também. Mas aí, quando eu era com as irmãs, né, na escola, eu gostava, eu sonhava de ser irmã. Eu também quero ser irmã. Quando eu comecei a faculdade, já perdeu aquele desejo, foi embora. Não quero mais ser irmã. Passou da cabeça. Aí, no penúltimo ano da faculdade, um dia a gente tem escola integral, né? Com escola, faculdade, tudo é tempo integral. Começar às 7 horas, até 5 horas tem aulas. Então, a gente leva almoço da casa, né? A gente tem costume a marmitinha. De levar a marmitinha. Aí, um dia, almoçando, nós éramos 3 amigas íntimas. Aí passou uma irmã. Então, minha colega disse, eu queria ir para convento, eu estou pensando em ir para convento. Aí a outra falou, eu também pensei em ir para convento. Eita! Aí eu falei, eu também tinha desejo, mas não tenho mais, né? Mas aí, como soube que outras 2 minhas amigas têm esse desejo, aí, a partir daquele momento, surgiu uma coisa apagada, reavivou ali dentro. Aí, a partir de então, a gente começou a ter uma vida diferente, né? No intervalo, a gente ia para a capela do colégio,
Nas sextas-feiras a gente rezava via sacra no campo, porque tinha campo, né, assim, aberto da faculdade. A gente ficava abaixo das árvores, a gente fazia via sacra. Então tinha uma vida, começou a mudar nossa vida. Aí um dia, uma minha amiga, que não era da faculdade, é 2 anos mais velha do que eu, que estudava com minha irmã. Aí ela fazia pedagogia. Porém, ela tinha na sala, tinha uma irmã nossa que tinha dificuldade de matemática, né, de entender. Então, pediu para esta minha amiga se um dia ia para convento para ensinar, para ajudar ela, né, para ter uma facilidade na matemática. Só que ela não queria ir sozinha no convento. Então, como eu era catequista e ela também, ela perguntou comigo se eu podia ir com ela, né, para convento, para não ir Santo sozinha, usa os né? seus meios, né? Aí era um sábado, né? Eu falei com a mãe que ia para a faculdade, mas não ia, era mentira. Aí eu fui com ela para convento, né? Mentiu pra mãe para pro convento. Que Deus perdoa. Comecei com mentira. Tem Aí- gente que mente para ir pro baile, a senhora para ir pro Mentiu, convento. Aí minha mãe soube depois de muitos anos, que aquele dia eu não tinha ido para a faculdade. Aí eu fui na casa dela, aí eu ainda menti, não, e hoje tem aula antes, eu tenho que ir antes. Às Mais 6 cedo? horas da manhã eu saí de casa, não, porque hoje a gente tem um estudo particular, eu vou. Aí eu fui na casa desta minha amiga, tomei café lá na casa dela, aí a gente foi para convento, que era outra cidade. Para Outra cidade. Aí, chegando lá, minha amiga e a irmã foi estudar. E eu fiquei lá, a gente tomou café, né? As irmãs nos acolheram bem. Eu tomei café e aí a gente ficou conversando lá até meio-dia. Com a irmã que era superiora da casa, né? Que quando conversando sobre o sobrenome da minha casa, né? Então ela conheceu o meu primo com o mesmo sobrenome no outro estado onde ela estava, que era o arquiteto do convento, né? Que era meu primo, que eu nem conhecia ele, porque era da segundo grau. Segundo grau, né? Eu nem conhecia ele, porque a gente morava em outra cidade. E pelo sobrenome, quando fala, tal cidade é meu pai também. Aí falando era segunda geração, mas era segundo grau, primo de segundo né? grau. Segundo grau, primo. Aí eu pegando gosto, aí começamos a contar a história minha, da família. Assim a gente conversando, lá ficamos até meio-dia. Olha que gostoso. Aí depois de almoço, né, elas continuam até 4 horas da tarde. E eu fiquei conversando com a irmã. E nós conversando, aí ela me mostrou lá tudo, campo, tudo. E eu fiquei apaixonada aquele dia. Aí eu olhava para cada canto e sentia como meu, aquele lugar. É uma coisa incrível a se falar, né? Uma coisa que a gente sente dentro de nós. Então eu saí de lá, não querendo sair de lá, né? Vim embora. Aí eu queria logo chegar lá. Aqui é meu lugar, como dentro de mim falando. Então, voltando para casa, eu falei com meu parco, né? Aí eu estive num convento. Eu acho que eu tenho vocação para a vida religiosa, tudo eu falei, mas em casa não comentei nada, né? Com meu parco eu falei, né? Fui me confessar, aí aproveitei de falar, que ele também gostava muito de mim, que eu era catequista, um pouquinho de liderança, tinha na paróquia entre jovens, né? Então, aí depois uma semana, estas 2 irmãs, não estas 2 da mesma congregação nossa, né? 2 irmãs vieram na minha paróquia para convidar o pároco para pregar um retiro para elas. Porque esta irmã era uma paroquiana de onde o padre estava antes, né? O meu pároco. Então, como já conhecia, veio convidar o pároco, né? Aí veio na minha paróquia. Então, o padre lembrou de mim, que eu tinha comentado com o padre que eu queria ir para o convento. Então, o padre mandou uma senhora para me chamar em casa minha. Aí eu fui. Então minha mãe falou, padre, quer você para quê? Padre está chamando. Eu disse, não sei não, talvez é para alguma coisa, eu vou lá, né? Eu sou catequista, Deve ser alguma mãe coisa, foi a né? última a saber, Aí a coitada da mãe. Padre, quer o quê? A senhora mãe já chegou, acendeu né? a luzinha, né? Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, eram mesmo as irmãs
que eu conheci. Conversar. Aquela irmã não sabia que era eu. Nem padre sabia que era nesse convento que eu fui. Que a senhora tinha ido. Era mesmo congregação, mesmo convento, mas outras irmãs de outra casa que estavam lá. Sem ninguém saber. Pelo hábito, eu entendi. Então eu falei, vocês têm casa em tal lugar, né? Onde eu fui? Sim, são nossas irmãs. Aí, como sinal de Deus, eu vi, né? Como Deus preparando, né? As coisas. Preparando para receber a senhora já. Aí estas irmãs, quando me viram, elas me queriam levar logo, né? Vamos Você agora. quer vir conosco? Aí eu fiquei assim, Quase eu nem rápido. falei. Quando nem a gente em encontra casa. um vocacionado, a gente não quer perder tempo, né, irmã? Aí eu falei, eu vou, né? Mas aí tinha ainda 2, 3 semanas para terminar o ano da faculdade. Daquele ano, ainda tinha mais um ano para terminar. Aí, quando ela soube, ela falou, não, você pode vir, porque esse convento onde eu fui, primeiro, né? Que é outra cidade, mas tem ônibus para a faculdade, né? Assim, tem acesso, né? Como ir. Então, ela falou, não, você podia ficar lá nesse convento, terminar a faculdade, já ficar conhecendo nossa vida, tudo, e depois continuar a formação. Aí eu achei bom, né? Aí eu vou de casa e de convento, não é muita diferença, como distância. Então eu concordei, aí peguei contato, tudo, né? Aí voltei para casa, aí comecei devagar a falar com minha mãe, né? Aí se eu vou para convento, a senhora vai ficar. Não, você é livre fazer. Aí quando, né? Aí eu fui preparando, aí depois... A sua mãe então achou tranquilo? Tranquilo, né? Aí meu pai namorava com minha mãe nesta época, que ele era um pesquisador, né? E já estava em outro estado. E também não estava muito bem como casal, né? Sim, vinha tudo, mas era uma época que meu pai e minha mãe não estavam muito bem como no relacionamento, no casamento, né? Deles. Devido ao trabalho também, que minha mãe também é médica, então era um trabalho assim, muito social. Pessoas chegam, clínica tinha, né? Então, amizade, pessoas chegam, tudo, aí meu pai não digeria muito, né? Assim, ele queria que minha mãe tivesse uma vida mais reservada, mas né, pela profissão não era. Também o caráter dela é muito social. Também meu pai, mas era outro jeito. Sim. E o trabalho favoreceu também para não aumentar esta distância, mas ele trabalha lá, né? Então, de vez em quando chega, tá bom tudo, né? Mas a gente sabia que não era muito bem, né, constituído o amor entre os dois, tá bom. Aí não falei com meu pai nesse tempo, né? Aí só depois que eu falei. Aí o pai falou, ela não queria, não. Minha irmã também, na verdade, queria vir comigo. Aí ele logo arrumou casamento para ela, não. Não, calma aí, uma só. Quem pediu primeiro vai. Aí tá bom, né, esse lado. Aí eu esperei quase um mês, né, terminar as aulas. Aí para férias eu fui, né? Aí eu fui falar com esta minha amiga que eu acompanhei, né? Que estudava com a irmã. Então ela falou, eu também vou. Já foi as duas juntas. Aí e tinha uma outra menina que também tinha falado com o padre. Então o padre falou, então vocês 3 vão fazer a experiência. Então nas férias desse ano, nós 3 fomos, no mesmo dia da paróquia. Que nós legal. 3 meninas. Aí, ao final, esta amiga, nós 3 entramos. E elas 2 logo começaram a formação, porque elas tinham terminado o estudo. Eu tinha ainda um ano terminar a faculdade. Eu fiquei nesse convento aí, que onde eu fui, terminei depois. Aí elas 2 professaram antes de mim, um ano antes. Aí nós 3 entramos no convento. Ai, que legal. E Entendeu? as três fizeram votos? As 3 continuaram? Sim. Que legal, As 3. irmã. Aí, mas não só esse fato, né? A partir desse evento, eu mudei minha vida, né? O estilo de vida mudou. Então, meus amigos acharam ruim, né? Da faculdade. Eu senti muito só, como descartado. Aí mudou a maneira de vestir-se, né? A gente né? Muda tudo, né? Aí a gente se sente... só, né? Se sente afastado, né? A gente nem sente separado. bem com outros todos os momentos. Com estas 3, nós 3 estávamos juntos, mas com os demais, eu senti Um afastamento, né?
foi um sofrimento, mas foi bom, né? E do outro lado, eu abri a Bíblia, mas tem dúvida, né? Será isso mesmo que Deus quer, né? Aí eu tinha um professor perto da minha casa também, falava sempre com minha mãe, quando ela termina faculdade, vou conseguir trabalho aqui, lá, assim, tinha muitas promessas, muita coisa aí. De vez em quando minha mãe fala, você não vai para convento porque você não vai durar, né? Não vai ficar lá. Aí minha irmã também, você não vai conseguir ficar na casa, que eu era mais agitada da casa, outras duas minhas irmãs são muito santas, já casadas hoje, muito santas, verdade, de verdade mesmo. Seja meu irmão, que agora é que eu rebelião, mas ele era muito bom menino, era acólito, tudo da igreja era. Minhas duas irmãs são muito santas mesmo, de verdade. Eu era mais atrapalhada na casa. Deus me chamou, né? Mas aí o que me confirmou na vocação, embora esses fatos, toda vez que eu abria a Bíblia, sempre aparecia uma vocação, Deus chamando. Então, isso que eu... Foi confirmando. Foi confirmando. Foi confirmando o chamado sempre de Deus. Aí eu decidi ir, aí foi Vou fazer uma pergunta indiscreta para a senhora, pode? Pode. Maria. Como a senhora já estava no último ano de faculdade, antes de entrar para o convento, a senhora chegou a namorar, ter algum relacionamento? Não, porque a gente não curiosidade. Não, porque talvez tenha alguém querendo agora ser irmã, falar, mas já namorei, agora não dá mais. Não, hoje o estilo de vida mudou muito, né? Na nossa época não existia namoro. Sim. Na Índia, especialmente, não tinha os pais que organizavam o casamento, né? Hoje já mudou muito, o povo indo fora, né? Saindo do próprio país, mudou o estilo de vida, muitos se conhecem, mas chegar a conviver antes do casamento ainda não existe na Índia, não digo, porque a Índia é vasto e outros lugares eu não conheço. Do nosso estado que eu falo. Pode até conhecer pelos meios sociais, comunica tudo, mas chegar a morar junto ainda não temos costume antes do casamento. E na nossa época já... Ainda é organizado, 40 anos não é igual atrás, aqui, né? Não é essa bagunça né? A gente não tinha costume de namorar, não existia. Então, eu não tenho esta experiência, não. Pronto, curiosidade saciada. Hoje, meus sobrinhos, né, que 2 casaram namorando. Namorando significa eram duas cidades. Não chegaram a morar junto, mas se conheceram, conversavam, né, conheciam e depois casaram na igreja, na família. Eles mesmo que decidiram. O que é o natural, né? Conhecer, conversar. E aí tomar uma decisão. Isso acontece hoje em dia, mas assim, morar também, a maioria das vezes é de outra cidade, outro estado não, sempre mesmo estado. Meio próximo, mas não tão próximo, assim. Muito bem. E a senhora ficou, depois fez os votos lá, já era franciscano, já era tudo isso. Aí fez os votos lá e depois a senhora foi para... Quantos anos ficou na Índia antes de ir para a Itália? Poucos meses. Eu professei 16 de abril em 91. Aí, no mesmo ano, em setembro, eu cheguei na Itália. Olha, já foi transferida para a Itália. Quantos anos a senhora tinha quando já saiu da Índia? 23 anos. Gente, nova de tudo. E aí já ficou na Itália, foi 11 anos. É. Mas voltava para a Índia para ver os pais, não? A gente naquela época tinha cada 5 anos, a gente tinha férias. Nossa, mas agora é 3 anos, diminui. 3 anos. E cada 3 anos foi a gente assim, vai. para ficar longe da família? A gente sabe que a nossa vida, onde a ser. gente abraça uma vida, né? A gente apaixona com aquela vida, ainda outra coisa fica secundária. Porque hoje os jovens de 23 anos estão ainda ali com o pai, com a mãe, né? Não tem Cheirando uma na barra da independência. Parece que não cresceram muito, né? Ainda são adolescentes com essa idade. E aí sair do país é diferente, né? Mas aí nossas irmãs primeiras saíram da Índia como meninas que vieram na Itália para formação. Então elas pensaram como Abraão, saíram sem conhecer língua, outro país, avançando assim, né, confiando em Deus. Sem saber a língua nada. Sem saber língua nada. E nem sabia que ia voltar. Então era como entrar na clausura, na vida contemplativa, não tem mais volta. Sim. Aí depois, então, comparando
sacrifício e confiança delas, o nosso é pouco, porque quando eu cheguei na Itália, já a nossa família religiosa estava presente na Índia, muitas casas, já era bem avançada, né? Então, Já era organizada. é organizada, e quando chegando na Itália, tinha irmãs indianas na Itália que nos acolheu, que nos acompanhou. Já sabia a língua, tinha, já... né? Já sabia a língua, não? Aprendeu Não, lá? a gente Aprendeu lá. aprendeu na Itália, E depois de 11 anos veio para o Brasil. para o Brasil. Foi um baque maior. Índia, Não. Itália ou Itália, Brasil? Eu não achei. Nada foi difícil. Nada foi difícil. Não, porque na Itália, quando, como éramos junioristas, né? A gente não tinha logo tanto trabalho, não. A gente era mais como crianças, né? Então, o tempo era mais para estudo da língua. Não tinha outros compromissos. Então, era muito amado, muito cocolado, né? Como diz na Itália. Então, a gente tinha um berço bom, que nos acolheu, que nos amou, que nos acompanhou, né? Então, não achei muita dificuldade. Com um mês, já comecei com outras duas que vieram comigo da minha turma. Nós três éramos boas para estudar também, né? Então, a gente, uma ajudava a outra também, de colocar no bolso palavras para aprender, que é outra estrutura, né? A gente decorava, ia varrendo casa, uma lembrava uma palavra, como é aquela, a gente repetia, então uma ajudava a outra também. Assim foi aprendendo, mas não sentimos peso. Que junto, né? Uma sozinha talvez acha pesado, né? Mas nós éramos três, aí não sentimos muito pesado aprender a língua e outras coisas. As três foram as três amigas que entraram? Não, já eram outras já. Outras. Vai misturando. Outras, porque elas professaram antes de mim, não vieram para a Itália, ficaram na Índia. Ficaram na Índia. Aí eu vim para a Itália também, não, a superiora, né, depois da profissão, falou para mim que eu ia para a Itália para 5 anos, para estudar a teologia e voltava, pensando na formação das candidatas. Só que até agora não Nunca mais voltou, hein, irmã? As coisas de Deus mudam, né? Sim. E depois a senhora teve que aprender a língua portuguesa também. Aí, quando eu vim aqui no Brasil, já nossas irmãs, nós começamos a missão aqui no Brasil em 92. No tempo que eu cheguei na Itália, já começou, logo depois começou a missar aqui no Brasil e vieram outras nossas irmãs, né? Primeiro vieram 3, depois mais 2, depois uma, assim. Então, esta irmã, duas irmãs que vieram, voltaram para a Itália, a gente tinha algumas palavras, né? Comunicava assim. Aí a irmã que veio agora aqui, em Dracena, a irmã Tessi, que chegou ontem aqui. Aí ela veio aqui, voltou, ficou um tempo, aí ela estudava português, aí eu tinha curiosidade, né? Ficava junto uma palavra. E depois a nossa primeira irmã brasileira, a irmã Lucia, veio na Itália, depois dos primeiros votos, no juniorato ela fez na Itália. Aí eu fui a mestra dela. Então, depois, quando soube que eu vinha para o Brasil, então eu comecei a perguntar com ela uma palavra, outra, né? Ela começou falar, ensinar música, umas coisas. Então, algumas palavras, uma música, aquele do Espírito, do canto do Espírito Santo, que primeiro ela ensina, derruba as barreiras do meu coração. A música. Vem. Aí eu falava outras palavras, mas... Aí começamos a se escutar alguma coisa. Aí depois chegando, a gente ficou em Salvador, 3 meses, depois eu fui para Pernambuco. Aí lá em Pernambuco, o bispo colocou uma professora para me ensinar português. Ah, legal. Aí já aprendeu mais certinho. Mas sabendo italiano, achei mais fácil, né? Porque a estrutura gramatical tudo é igual. Só alguma coisa que ainda temos dificuldade. Mas... Nossa, mas está muito bem. Acho que nunca fica como a língua materna, não, né? Mas não. a dificuldade... Sempre eu tenho medo, sempre. Eu gosto de escrever assim, né? Mas sempre as preposições é um pouquinho complicado aqui. Assim, tem vezes que uma regra não dá certo para outra regra, que a estrangeira vai pela regra, né? Quando escreve. Tem muita regra, mas tem muita exceção à regra. Exceção da regra.
Português ele é meio complicado. Irmã, a senhora estava dizendo antes da gente começar a gravar que a cada 3 anos vocês vão sendo mudadas de lugar, né? É o bispo que vai indicando onde que vai, não. Não, bispo não, nossas superioras. São as superioras. E qual que é a missão da sua congregação, da senhora? Assim, quando a senhora sai de um lugar e colocam em outro, qual que é a missão? Aí, nós temos como instituto religioso, temos várias missões, né? E cada irmã é formada num campo. Outro campo, né? Então, assim como instituto, temos hospitais, escolas, pastoral, orfanato, várias estruturas, né? Dependendo da necessidade do local. Então, na Índia, nós temos irmãs que são médicas, muitas que são enfermeiras, professoras, né? Tem umas 300 e poucas irmãs e todas são formadas numa área, né? Legal. Então, uma irmã que é professora vem transferida, mas para uma escola, para outra escola, né? Assim. Mas tem vezes que, independente da escola, vem transferido. Uma professora pode ficar numa pastoral, né? Para não ficar cansando no mesmo local. Então, vem transferido. Aí, no caso nosso, né? Nós que estamos aqui, nós sempre fomos na pastoral, né? Ou na formação. Eu fiquei vários anos na formação das candidatas nossas, a irmã Bina ficou um período. Então, depende da formação das pessoas também, as mudanças, né? As transferências. Assim. Então, aqui no Brasil, a gente tem 2 escolas, lá em Salvador e em Candeias. Então, as irmãs que são formadas, brasileiras, né? Que são formadas na pedagogia. Então, aqui também vocês, vamos dizer assim, pega pessoas para formar ou não? Sim, tem também de qualquer lugar. Qualquer lugar tem essa formação para quem deseja ser uma irmã. Aí, meninas. As meninas, né, que estão nos acompanhando. Se alguém gostaria de, né, fazer uma experiência primeiro, conhecer. Como vida matrimonial e namoro é para conhecer, né? Sim. Assim, se quer namorar com vida religiosa, né? E aí teria que entrar por onde? Aí pode procurar uma das irmãs, né? E pode passar uma semana conosco, conhecendo. Aqui na casa mesmo. Aqui na Casa da Imaculada, aqui em Dracena. Aí tem encontros vocacionais, participar. Aí vai amadurecendo, a gente vai acompanhando a pessoa, vai amadurecendo. Aí, primeiro período, pode permanecer no local onde está a casa, as irmãs, né? E depois vai para a casa de formação, confirmando. Que no Brasil é na Bahia. Em Candeias, na Bahia, em Candeias é uma cidade periférica de Salvador, 35 quilômetros. Aí, em Candeias, nós temos a casa de postulantado, aspirantado, e noviciado em Salvador. Aí, depois, a juniorato vai nas casas também. Aí, nós temos uma irmã juniora em Santos. Aqui, por enquanto, nós não temos irmãs jovens aqui em Dracena, né? Mas futuramente, né? Quem sabe vai chegar. Quem sabe depois desse também, podcast, né? Apareça aí alguma vocação. Paulo Pérez depois tem que fazer um corte aí desse convite pra gente colocar no Instagram para as meninas. Sabe o que eu acho interessante, irmã? Aqui em Dracena, a gente, assim, quando eu era nova, antes de eu casar e tudo mais, a gente não tinha muito contato, a gente não via muitas irmãs, né? Não tinha muito aqui em Dracena. Eu lembro que tinha a irmã Lília, mas eu basicamente lembro dela. Só na Santa Casa. Então a gente não tinha, então é meio assim, é algo místico assim para as dracenenses. Então eu vejo às vezes a meninada assim com muito medo, sabe? Então tem muito medo. Ai, meu Deus, parece que é um bicho de 7 cabeças ser irmã. E não é uma experiência, não precisa ter medo, né? Porque também filme, novelas, coisas assim, né? Os meios, né, comunicativos transmitem não o real, né? Então, nossa vida é tão bonita. Normalmente satiriza, coloca de uma forma muito ruim, né? Nossa vida é muito bonita, muito linda. Se o mundo soubesse a beleza da nossa vida, eu acho que todo mundo abraçaria a vida religiosa, entendeu? Porque é uma harmonia. A gente olha, nós 4 irmãs, cada um tem caráter diferente, formação diferente, proveniência diferente, mas a gente ama de verdade,
né? A gente não tem, uma estudou mais, outra estudou menos, ou uma tem formação num campo, outra não existe esta diferença. Todos nós, né, todas nós fazemos trabalho, todo mundo cozinha, todo mundo limpa banheiro, todo mundo limpa a casa, todo mundo. Nós temos uma vida fraterna, que só Deus que dá esta graça para nós, né? E também os votos da vida religiosa nos permitem de ter uma vida livre, alegre, né? Então, o voto da pobreza, né? A pobreza não é miséria, né? Pobreza como voto, como é um valor. Então, o desapego das coisas, das pessoas, não ter preocupação de ganhar, quanto vai ganhar, né? Do dinheiro, mas uma vida gratuita. Você faz tudo, mas é gratuitamente. Claro que uma irmã que ensina ou médica recebe salário, mas não é dela. Né? A gente, nossa vida, no nosso convento, ninguém tem dinheiro pessoal. A irmã Balsama que está conosco, ela recebe a pensão, né? Lois, passou cesada, né? Mas ela recebe dinheiro, entrega a responsável, que é a irmã Bina, né? A responsável da casa, entrega na mão dela. Ela não pega nem um centavo para ela, né? Então, ninguém tem dinheiro. Isso é uma grande graça. Não se apegar, né, com nem um centavo. Se eu precisar de uma sandália, uma coisa assim, ou eu preciso, quem é responsável, que providencia, né? Nem é dela o dinheiro. Né? Então, isso é muito Ela bom. só administra, uma liberdade que uma não liberdade, tem em outra situação. Entendeu? Assim também, quem é responsável, né? Ninguém fica eternamente aquela pessoa. Todas nós fomos superiores de casas, né? Mas hoje, a irmã Bina é superior, amanhã é outra irmã. Aí, ela torna normal, né? Assim, hoje uma pessoa é madre superiora geral, amanhã é normal. Né? Então, uma administração, nós 4 irmãs, a mais nova é a irmã Bina, que é a responsável da casa. Olha só, que hoje é a superiora de todas. É uma hierarquia só para uma questão de organização. Mas não é fixo, outra hora muda e pronto. Muda, né? Então, isso é bom, isso é uma estilo franciscana também, né? Ninguém possui nada, nem título, nem hierarquia, nem poder, nada. Então, quem é superior hoje, amanhã é inferior no sentido, na linguagem humana, né? Então, a gente não tem, eu sou mais velha. Eu era formadora de irmã Bina. A irmã Bina, ela fez juniorato comigo. Ela, quando chegou no convento, primeiro encontro vocacional, eu que organizei, depois da minha profissão, né? Então, eu vi ela pequena, mas hoje eu pedir para ela, eu não tenho problema, né? Então, esta é a liberdade de coração, né? A gente não tem maior, menor, todos não se apega a cargo, não se apega a dinheiro, não se apega a local, a pessoas. Nada. É uma plena liberdade. É liberdade. Esta é a graça de Deus e a beleza, né? E também o segredo da nossa alegria, né? Quando a gente tem cargo, dinheiro, a gente fica querendo mais, né? Sim. Isso tira também um pouquinho a alegria verdadeira e a preocupação, né? Assim, fica preocupado, né? Será que alguém vai pegar? A gente arruma problema, né? Assim, a gente cria problema que não existe. Né? Meu Deus, eu preciso de dinheiro para fazer não sei o que. Não precisa, se não fizer, tá tudo bem. Então, eu acho tão bonito nesse sentido. Claro, tem dificuldade, cada um tem caráter. Você faz um bem, outro talvez não. Entanto, são coisas humanas, né? Na convivência pode chegar desentendimentos, mas aquela falou, acabou, né? Então, numa dimensão um pouquinho diferente de vocês, aqui na SIM, a gente tem essa prática também. Um dia eu sou um formador do seminário de vida, no outro dia eu vou ser um auxiliar, no outro retiro eu vou estar limpando o banheiro, no outro eu vou estar cozinhando e não tem problema. Isso. Né? Na semana passada, no podcast do nosso novo presidente, que é o Célio, ele ficou anos ali na portaria dos retiros com chapéu de guarda-chuva, recebendo as pessoas. Num outro momento estava cozinhando e hoje ele está presidente. Mas passando esse período, ele vai voltar a fazer outra coisa. Vai voltar na portaria. Bom, né? Isso é muito rico, essa dimensão nossa, que não tem o voto de pobreza de vocês, claro. Sim.
mas de não ter esse apego à função que está exercendo naquele momento. Isso. É libertador isso, porque senão a gente corre o risco de ficar vaidoso, de perder a salvação da alma por causa de uma função dentro da missão. Né? Seria muito triste se isso acontecesse. O que nós falamos no início, né? A mesma coisa que nos engrandece pode tornar pode nos causa derrubar de nossa queda. Sim. Então, a gente adotou essa prática desde o início da associação, que vai fazer 30 anos já, né, no ano que vem. Mas é isso. Hoje eu sou presidente, amanhã eu posso... Né, eu tenho a responsabilidade da minha função hoje, como a gente falava para o Célio, né? Hoje tem a responsabilidade da função, mas não é maior ou menor de quem está fazendo outra missão dentro dessa mesma missão maior, que é assim. Isso é muito bom. Muito bom. Bom demais. Muito bom. Irmã, é muito bom saber mais. Eu acho que a gente depois vai ter que conversar também com as outras irmãs da Casa da Imaculada aqui, para a gente saber mais sobre a missão de vocês, sobre a vida que é tão bonita. Talvez inspirar as meninas que estão aí agora novinhas, né? Que a gente vê passando o sorriso, a alegria da senhora. Às vezes dá vontade até de conhecer mais, né? Assim, eu já sou casada, não posso querer conhecer. Largar meu marido, não. Mas quem ainda não discerniu sua vocação, né? Para ter essa experiência. Então, eu queria já começar a agradecer a senhora, a disposição de estar aqui, de conversar conosco sobre o ano jubilar, de abrir um pouco da vida da senhora aqui. E eu queria pedir para a senhora dar um recado aí para esse povo, olhar ali para a nossa câmera, a câmera da senhora, a senhora pode dizer o que vier no seu coração. Não, como nós acabamos de falar da vocação, né? Então, primeiramente, se algumas jovens, né, meninos também, porque a gente acompanha como um pastoral vocacional, né? E tem encontros, participar para despertar, alimentar a vocação, que muitas vezes não alimentamos, né? Não procuramos saber o que Deus quer de nós. Então, uma vez discernindo, procurando o que Deus está sonhando por mim, o que eu quero ser, eu tenho uma só vida. Então, eu quero viver plenamente na alegria, na doação de si, quero ser canal de graça para quem está ao redor de mim. Eu não quero passar qualquer jeito desse mundo, né? Quero ser minha vida riquíssima, né? Canal de graça. Como eu posso realizar esse sonho? E procurar na palavra de Deus, né, discernir, rezar. Então, queremos ajudar vocês, jovens que estão nos acompanhando, né? Não vou falar todo mundo vai para o convento, né? Mas vamos ajudar vocês para discernir, né? Este seria o primeiro passo. Depois Deus vai conduzindo. Então, participar dos encontros vocacionais que nós temos periodicamente. Nós, este ano, iremos fazer uma vez por mês, né? Todo mês vamos ter encontros vocacionais para meninos e meninas. Vamos nos organizando também. E o segundo recado, como você falou, né? Do curso bíblico, que com certeza já começou desse dia 10 de março. Mas eu falo isso para entender que existem estas possibilidades. Quem sabe você está nos acompanhando, né, na próxima turma, se Deus permitir, se tiver. Né, mas é bom estudar a Bíblia, a palavra de Deus, para a gente aprofundar mais a nossa fé, nossa doutrina, para ninguém não ser abalado a nossa fé na hora da crise, né, da tempestade da vida. E uma outra coisa também que nós temos no santuário é a catequese online, né? Que nós temos a catequese dos adultos presencial todas as terças-feiras, a Rosimeire que está acompanhando, e também nós temos esta também é graças ao tempo de pandemia, né? Nós começamos lá em Candeias, onde eu estava na Bahia, né? Primeiro, no tempo da pandemia, a gente começou a catequese online para as pessoas que não podiam sair, isso favoreceu para muitos fazer, né? Então, lá a gente continua depois da pandemia desta modalidade, ainda hoje continua. Então, chegando aqui, eu falei com o Padre Rui, né? Desta possibilidade, porque tem
jovens que são do santuário da nossa paróquia, mas estuda fora ou trabalha e não tem, naquele tempo, pode vir para a catequese, ou mesmo casais que estão convivendo, querem casar na igreja, mas não tem catequese, não tem sacramentos iniciais, mas está trabalhando, ou não tem tem pessoas de uma certa idade, ficar na catequese, é como humilhação e tudo mais, né? Sente desconfortado. Então, a catequese online é uma forma para contemplando estas pessoas. Então, já começou dia 8 de março. Mas, porventura, alguém ainda não sabia, quer fazer a catequese, independente do sacramento também, né? Quer aprofundar a fé, ou talvez como criança fez catequese, mas não entendeu muita coisa, agora como adulto quer saber, aprofundar a fé, aí pode nos procurar, né? Fazer a catequese online, tem vídeo, completando com videoaulas, presencial, material, várias formas para aprofundar a sua fé, né? E outras coisas, procurar no santuário. Muito bem, irmã Joyce. Muito obrigada pela disponibilidade da senhora. Não só de estar aqui no podcast, mas de estar aqui em Dracena, movimentando tanta coisa e nos ajudando com tanta coisa. Na pessoa da senhora, agradeço também todas as irmãs franciscanas que estão aqui com esse trabalho lindo que estão fazendo aqui na nossa comunidade. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês também, viu, Ana Paula, a senhora Paula, e o seu Paulo também, Nice. A senhora é escritora, né? Parabéns pelo vosso trabalho aqui no SIM, né? E esta obra maravilhosa, que Deus possa continuar, né? Derramando muitas graças sobre vocês e por esse trabalho de evangelização, né? Como família também que vocês estão fazendo, e todos os membros que frequentam aqui esse lugar, seja cada vez mais um lugar da santidade, lugar da derramar muitas graças. Muito obrigada a vocês por esta oportunidade também. E quem vir aqui na peregrinação do ano jubilar vai encontrar a irmã Joyce. Você que gostou dela, que quer conversar, dar um abraço, né, Ana Paula? Aí aqui. Já vem na peregrinação no Santuário de Fátima, em Dracena. Se Deus quiser, vai encontrar com ela aqui. Sim. E com as outras irmãs também que estarão por aqui. Isso. Muito bem, muito obrigada, irmã. Muito obrigada, dona Nice, por estar aqui com a gente novamente. Foi muito bom. Foi muito bom, é sempre muito rico. A gente acha que vai doar alguma coisa e sempre recebe muito, sim, é maravilhoso. A gente sempre acaba recebendo muito. E para você que quer agora acompanhar as irmãs, que quer agora acompanhar o santuário, todos os eventos, aqui na descrição desse vídeo vai ter o @ do Instagram do santuário e o @ do Instagram das irmãs, que também estão sempre postando algumas coisas dos trabalhos que elas estão fazendo lá. Muito obrigada pela sua presença, mais esse Diga Sim podcast. Se você não pegou o começo do vídeo, está pegando agora, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, manda para aquela sua amiga, aquela sua prima que está pensando em ser irmã, mas está ali, né? Tá rezando bastante, mas não fala nada para ninguém. Manda para ela conhecer um pouco a irmã Joyce, ver como a alegria dela contagia e se inspirar. Muito obrigado por estar conosco mais esse episódio. Segunda que vem temos mais, às 8 horas da manhã, aqui no canal da Sim. Mais um Diga Sim podcast. Muito obrigada, que Deus abençoe e até a próxima.